Olá a todos, cá estamos para mais uma conversa mais avante. Hoje uma conversa com características diferentes, vamos falar da nova edição das Portas que Abril abriu, o poema épico de José Carlos Ari dos Santos sobre a Revolução de Abril, sobre o processo revolucionário, que as edições Avante editam agora com ilustrações originais de Filipa Malva. A Filipa Malva está aqui connosco, a Filipa que ilustra esta edição, mas que, enfim, o seu trabalho vem sobretudo na área do teatro, da cenografia, mas creio que esse também é um elemento que estará presente em várias destas páginas do livro, e para também falar connosco e falar com a Filipa, e portanto, nesta conversa temos a Cristina Cruzeiro, que é investigadora na área da História da Arte, e que, enfim, trabalhando também com muitos artistas plásticos seguramente e sobre muitas áreas, sobretudo da arte portuguesa, das artes plásticas portuguesas, e encontrará aqui vários pontos para esta nossa conversa. Começava contigo, Filipa. Estamos, enfim, constantemente celebrando a Revolução de Abril, as suas conquistas, e, portanto, este poema é sobretudo sobre isto, sobre esta celebração das conquistas, sobre estas portas que mais ninguém as cerra. Mas tu trazes aqui um conjunto de imagens novas, abordagens novas também a este poema, que permitem fazer além de revisitar a leitura, uma nova leitura, exatamente porque dá para ler só as próprias ilustrações. Antes de irmos depois a outras conversas, começava por perguntar como é que te lançaste a este processo, como é que que caminhos decidiste tomar para fazer desta obra? Com muita ansiedade e um grau de responsabilidade muito grande, porque é um poema muito importante da nossa literatura, da nossa política, da nossa declamação, tudo. E portanto, para mim, eu tento sempre, quando trabalho, eu não sou ilustradora, portanto, quando trabalho um texto, que normalmente são textos dramáticos, mas nem sempre, a primeira coisa, para além de o ouvir várias vezes ou de o ler várias vezes, no caso eu ouvi mais do que li, e talvez porque para mim seja mais fácil ouvir, faça mais sentido, tentar perceber do que é que se trata, e depois acho que a minha cabeça vai cruzando outras coisas que li, e a forma como o Ari declama, e a forma como eu o ouvi declamar também em Coimbra, que há uns anos, por camaradas, para mim demonstrava um amor muito grande pelo país que a gente tem e pelo país que a gente quer que tenha, que há de ser. E portanto eu comecei por tentar desenhar o país que existia antes disso. Eu não estava cá, não sabia, mas daquilo que me disseram, da minha família e de camaradas. E depois como é que se transformou, e de que forma é que foi quebrado, e como é que começou a entrar um bocadinho de cor nesse país. E portanto o princípio foi esse, foi por aí. Então, esta da introdução da cor já dá a primeira. Eu acho que até antes da introdução da cor, a questão que a Filipa aqui referiu do ouvir, não é? E do trabalhar sobre a declamação do Ari, porque acho que pode ser aqui um bom mote para explorarmos um bocadinho, porque uma das coisas que me chamou logo de imediata a atenção foi precisamente sentir o mesmo movimento nas ilustrações que sinto na forma como o Ari declama as portas que Abril abriu. E era justamente até uma das questões que trazia uma curiosidade, não é? Queria saber se tu tinhas, eventualmente, para além de teres lido, se te tinhas baseado naquele ritmo, não é? Porque há um ritmo próprio na declamação das portas que Abril abriu, não é? Do poema, que marca as várias fases e marca de alguma forma a própria narrativa que está a ser contada. É um poema
literal, de alguma forma, no sentido em que ele está a contar uma história, mas ele conta a história de uma forma dinâmica, tanto ao nível da escrita como ao nível da declamação. E essa dinâmica vai-se de facto sentindo. E uma das coisas que eu acho que transpuseste de imediato para as ilustrações foram esses ritmos, não é? Essas dinâmicas. Pronto, e acho que essa questão é muito curiosa. Agora, essas dinâmicas, não é? E tu fizeste de facto aqui um processo de ilustração muito, muito apurado e longo, não é? Porque tu tens muitas ilustrações de um poema que por si só também é longo, não é? Mas de facto, talvez fosse interessante, a partir desta questão da oralidade e do som, não é? Que significa, que tem um significado também próprio, como é que tu captaste ao nível da própria visualidade? Se existe, se houve, ou se foi uma coisa inconsciente, não é? Eu. O que eu posso dizer é como é que fiz, não é? Quer dizer, eu comecei por ouvi muitas vezes. Curiosamente, depois percebi que no meu teatro o técnico de som, que é o Pompeu, utiliza o poema para testar som, porque é maravilhoso por causa da modulação. Exato. Portanto, de vez em quando eu ouvia nos corredores e nas salas, o que era extraordinário enquanto estava a fazer isto. E agora mais recentemente. Portanto, eu ouvi-o uma série de vezes e depois pedi o texto ao Rui e escrevi-o 2 ou 3 vezes. Okay. Que é uma técnica de estudo, não é mais nada, é aquilo que eu faço também para outras coisas, não é? E escrevi-o em partes, em páginas separadas, portanto escrevia 2 ou 3 versos, quando achava que chegava ao fim passava para a página seguinte. Pronto, eu tenho, acho que um caderno assim com os escritos todos, porque me ajuda, e provavelmente isso tem a ver também com a maneira como ele diz, portanto os pontos onde eu colocava pontos finais, porque me ajuda a ficar cá dentro. Eu não fui muito a ele durante o processo de ilustração, portanto isso foi uma coisa prévia que depois fica. E é curioso tu estás a dizer isso do movimento, que eu não me tinha apercebido de todo, porque isso faz sentido com o tipo de trabalho que eu faço, não é? Porque eu trabalho com atores e faço um trabalho de cenografia e figurinos que é na sala de ensaios, portanto eu trabalho com eles e enquanto eles estão em movimento, e de manipulação de objeto e tudo mais. Portanto, para mim faz sentido construir imagem a partir do movimento. Faz-me mais sentido isso do que a partir da palavra só. E se calhar precisei disso para conseguir chegar lá. Sim, pronto, de facto a questão do movimento acho que é uma das questões centrais do trabalho que tu fizeste, não é? Há aqui outras dimensões, e acho que já podemos ir a elas daqui a bocadinho, mas ainda agarrando nesta questão do movimento, parece-me o trabalho que tu referias de cenografia, e no fundo acaba por ser uma experiência, não é, profissional, laboral, não é, que transportaste com certeza, que transportas, não é, com certeza para todas as outras dimensões, leva-me a considerar que esse movimento neste tipo de ilustrações é um movimento mais espontâneo do que racional, ou seja, tu agarra a própria técnica e no fundo, né, é aguarela ou é gouache, é tinta da China, é tinta da China, tinta da Índia e ecolinos. Ok, mas pronto, no fundo no fundo são médios que permitem grandes aguadas. Sim. E essas aguadas permitem uma certa espontaneidade, ou até uma certa
a exploração do próprio acaso, não é? Sim. E é na exploração do próprio acaso que se vê muito o movimento. Por exemplo, nós estamos aqui a olhar para esta que é a primeira ilustração do livro, não é? E esse movimento é claro, não é? Neste sentido, tal como nesta segunda, ele acontece. Portanto, são quase imagens que se movem na própria produção, mas depois também na visualização. Nós vemos-las quase que a moverem-se, não é? Isso é engraçado, porque uma das coisas que a mim me interessa no teatro é precisamente da forma como às vezes resolvem problemas estéticos e outros pelo acaso, ou seja, por acidentes ou incidentes ou coisas que acontecem e que não correm bem e que depois... e isso é um lado muito grande da maneira como... para fazer isso, no teatro uma pessoa tem que estar disponível para o descontrole daquilo que é proposto, ou seja, propões uma coisa e ela depois acontece outra. Segue, o caminho segue, não é? Pronto. E é trabalho coletivo e, portanto, se uma pessoa estiver demasiado preocupada com a autoria ou com... Sim, não depende só de ti, não é? Não No depende, fundo, e a não é? beleza disso é precisamente Claro. isso, não é? É que tu propões uma coisa e ela acaba noutro sítio. E eu aqui, muito sinceramente, eu não sabia como é que havia de começar, então... quando não sei como é que é de começar, mesmo quando são telas grandes, ponho-lhe água em cima, desenho com água e depois começo a deixar cair e pronto, e é isso de facto, é trabalhar com aquilo que vai acontecendo. Pois, é. E paras, pelo menos eu tentei parar no sítio em que me ocorria o livro. Portanto, deixava andar até... E depois começaram-me a surgir uma série de paisagens. Eu sabia que queria desenhar o país e comecei a perceber que era o Vale do Mondego, porque é onde eu vivo. E pronto, foi por aí. Foi essa a sugestão, Vale do Mondego? Eu acho que eu faço o caminho todos os dias, não é? Pela estrada no meio do Vale dos Arrozais e tudo mais. E é um privilégio incrível poder fazer isso. E o Álvaro Cunhal falava sempre do amor, né? Do amor pelas pessoas, pelo país, por esta coisa, uma admiração enorme por um povo que é resiliente e que vai à luta e Coimbra ensinou-me isso, e aquela zona do Vale do Coimbra ali à volta, não propriamente a universidade. A universidade é outra coisa. Mas ensinou-me isso e eu senti isso no Ari, e então era muito, para mim isso era muito importante, passar isso, porque eu acho que é a única coisa que vale a pena ficar para o futuro, não é? Além de essa resiliência e essa é difícil de explicar, mas essa força, não é? Que a gente tem e que eu imagino que outros povos tenham de outra forma, mas que isto tem a ver com a nossa história, obviamente. Eu acho que o Ari, quando disse isto a última vez, sabia que estava a ser testemunha e que ia continuar e que seria mais tarde que se iria usufruir disso, e nós sabemos a mesma coisa hoje em dia. E, portanto, para acrescentar alguma coisa ao Ari, que é impossível, ou pronto, a pessoa tenta, né? Mas a única coisa que eu queria que fosse mais, ou que estendesse a perenidade do poema, era isso, era que se sentisse isso, que se sentisse a grande generosidade que é a forma como nós vivemos o país e a forma como nos oferecemos à luta, e isso era muito importante. Mas se cheguei lá foi só no fim, portanto... Porque há uma coisa engraçada que ocorreu-me agora com o que tu estavas a dizer, que é quando há várias produções literárias e visuais, não há assim muitas, mas há algumas que foram feitas imediatamente após o 25 de Abril, não é? E algumas tornaram-se parte do nosso imaginário coletivo, não é?
Quer dizer, pronto, temos a Sofia de Melbreiner, há o cartaz da Vieira da Silva, não é? Portanto, em termos visuais é feito logo pouco tempo depois, e há as portas que abriu do Ari, que pelo menos para mim fazem parte, não é, desse imaginário. Não é? Eu também não o vivi, portanto vivo a partir do que me chega, seja pelos relatos, mas também do que me chega pela arte, não é? E de facto o Ari é aqui uma referência fundamental, com outros poemas, mas naturalmente com as portas que Abril abriu. Ele escreve este poema já, por exemplo, com um conhecimento muito maior do que foi acontecendo, né? Porque ele escreve em 75, já No verão. no verão de 75, e portanto, ao contrário, por exemplo, de outros artistas que trabalharam ali logo a seguir, né, ao 25 de Abril, ele já tem um conhecimento do que é que aconteceu, não é? E vai... É a diferença entre falar de um dia inicial inteiro e limpo Exatamente. ou falar de tudo Sim. o que, portanto, tudo o que carrega o facto de nós virmos de um país, não é, pesado, sombrio, lá está, como tu retratas, de terror, não é, constante e imersivo, para um momento, não é, que é um pico de alegria imensa, não é, que a Sofia e a Vieira da Silva retratam muito bem, e depois como é que toda essa história acaba por se desenrolar com processos de avanços e recuos vários, não é? E com a própria contra-revolução a acontecer na altura em que ele está a escrever. E ele vai pontuando todos esses episódios, não é? Portanto, ele traça toda essa história, mais do que, pelo menos da forma como leio, mais do que através de um olhar como se fosse um voo de pássaro, não é? Portanto, muito alargado, mas através de flashes, de episódios, de momentos que criam também aqui uma narrativa não sequencial, não é? Portanto, que ele anda para trás, anda para a frente, e as coisas dialogam entre si, não é? Portanto, ele tenta falar do 1º de Maio e depois vai buscar novamente a guerra colonial, não é? E o processo de descolonização, e aquilo que foi a própria tomada de consciência dos soldados e a importância que isso teve para o 25 de Abril. Portanto, há aqui a reforma agrária, etc. Essa narrativa não sequencial do Ari é muito sugestiva, é muito... mais do que sugestiva, é muito literal, para mim. Ou seja, eu quer dizer, eu imediatamente transponho visualmente o poema do Ari para imagens da nossa realidade concreta, algumas que fazem parte do meu imaginário também, não é? Mas que eu consigo imediatamente identificar, não é? Portanto, a prisão, as torturas, a guerra, não é? Portanto, ou seja, são ambientes que eu consigo imediatamente identificar, não é? Relacionados com a própria realidade. O que eu acho muito interessante, não é? Extremamente original aqui, é que tu fazes quase um processo inverso, que é tu vais pontuando as tuas ilustrações de alguns de alguns símbolos ou de algumas representações, imagens representativas que são, lá está, que fazem parte de toda essa história e também de todo esse imaginário. Por exemplo, a bicicleta associada à clandestinidade e à resistência, não é? Utilizas... tens, sobretudo na parte final, vais buscar muito o ser humano, não é? Portanto, e a representação do ser humano, e gostava de te ouvir falar sobre isso, porque a mim, quando eu olho para as tuas ilustrações, o que me sugere é que o ser humano está em dança, não é? Lá está, em movimento. Gostava de te ouvir sobre isso.
Mas para além destes, o parlatório, mostras as grades da prisão, vemos árvores, vemos bandeiras, vemos instrumentos agrários, etc. Mas na verdade a essência destas ilustrações para mim é abstrata, visualmente falando, não é? Ela é abstrata, ou seja, tu estás a sugerir ambientes, sobretudo, não é? E jogas muito, por um lado, com as cores, as cores primárias, e o preto e o branco, e com as manchas, já com toda essa gestualidade. Eu gostava que, de alguma forma, tu nos explicasses melhor como é que esse processo surge em ti, porque é que, se ele surge naturalmente, ou seja, se tu decides ir por uma linguagem mais abstratizante, ou com uma forte presença da mancha e da cor, não é? sem ser figurativa, e por outro lado, se essas representações figurativas que tu utilizas e que são poucas, mas que são muito marcantes, não é? Porque de alguma forma representam Estão momentos, lá, não é? não é? E estão lá. Se elas até que ponto é que elas foram conscientes, e se tu as estudaste a esse nível, não é? A intenção não era fazer desenho abstrato todo. Para mim os desenhos são figurativos, só que contém esse lado de ouvir o material, né? De ouvir a água e a mancha. Elas dão uma figuração que é possível, né? E que acontece naquele momento e quando eu o paro. Mas para mim os desenhos são figurativos. Eu acho que há alguns elementos que são mais são mais fáceis ou Delineados. rápidos de perceber o que é do que outros. No caso da bicicleta, o caso de alguns objetos foi intencional. Foi intencional porque é uma espécie de prenda para os camaradas. É uma espécie de... A gente também tem direito, não é? Quer dizer, ter as nossas... e eu acho que não me faz confusão nenhuma, e acho que não há de ter medo de... São coisas nossas que têm a ver com... a gente saber que houve alguém que a bicicleta está lá, se calhar porque um camarada foi fazer alguma coisa num determinado sítio, ou se calhar porque não volta. E então eu acho que isso a gente merece, né? Que ter lá é um testemunho. E aqui há uns anos o Pedro Penil fez umas bicicletas muito bonitas para o pavilhão de Lisboa da Festa do Avante, e tinha uma que era, não sei, tinha para uns 3 metros de largo, enorme, lindíssima, desenhada, e aquilo ficou comigo porque é uma coisa tão simples, é um objeto muito simples, e eu acho que, pronto, isso foi uma coisa. A questão da reforma agrária, para mim, eu na altura estava a trabalhar com pessoas do Alentejo, acho que era inescapável. Na prática, para mim, todos eles, e se calhar é isso que os une, os objetos todos que estão nas ilustrações são objetos de trabalho, todos. E para mim a questão do trabalho era essencial e sempre foi, portanto é uma coisa que eu desenho já há bastante tempo e que é uma coisa que me interessa. E isso pode estar ou no movimento do corpo ou na presença do instrumento de trabalho, ou pode ser representado de várias formas, não é? E às vezes basta isso para a cabeça... A prática, não sei se é muito consciente, mas vem, mais uma vez, da sala de ensaios, de nós percebermos o que é essencial para que o público perceba aquilo que nós queremos dizer, não é? E não mais do que o essencial. Ou seja, tudo aquilo que é decorativo ou que não tem função narrativa é retirado. E, portanto, muitas vezes, uma colher em cima de uma mesa é a representação de um homem. Porque a colher só existe se alguém, não é, mexer nela. E, portanto, é um bocadinho isso.
trabalhar isso no papel, acho eu. O que perguntaste em relação ao movimento dos corpos, é o que eu mais faço, é desenhar pessoas. Então, mais uma vez, é tentar que no papel só esteja o essencial, só seja aquilo que é o movimento. Que é uma prática muito antiga das Belas Artes, né? E que eu aprendi com o professor Quintino nas Belas Artes e que Se tiveste o professor Quintino, também tive. A chamada linha dos 5 segundos, não é? Pronto. E para mim isso ficou, pois nós aprendíamos muito mais, não é? Mas isso para mim ficou como o essencial, não é? E eu tento sempre não ir muito para lá daquilo que é essencial, e por isso o Sérgio, o meu marido, está sempre a dizer que eu sou desenhadora, não sou pintora, e é por isso, porque interessa-me mais aquela... Não é que eles alunos não tenham várias horas de trabalho, mas se não é essencial, acho que evocativo. Essencial e evocativo. Essa questão da essência, do essencial é interessante na relação até com o poema, não com acham? O texto, sim. Com o texto, porque eu diria que há aqui quase um confronto que é muito positivo, ou seja, não é um confronto no sentido de ser antagónico, mas é uma complementaridade que é entre... Como um bailado. Portanto. É uma espécie de, sim, uma espécie de bailado entre um poema que é assoberbado de estímulos, de imagens, de pensamentos, não é? De muita coisa, e que é acelerado, quase, diria eu, e as ilustrações que são depuradas, procuram o essencial, extrair o essencial, não é? E por isso eu falava desta complementaridade, porque de facto há uma relação clara que se estabelece através deste dar e receber, não é? Quase, seguramente. Em relação ao dar e receber, há uma coisa importante aqui, é que o negócio que eu fiz com o Rui foi de que eu, como não ilustradora e não designer que sou, precisava da ajuda dele para fazer depois esse enquadramento. Portanto, é como eu estava a dizer, eu trabalhei com o texto todo. E ele os desenhos na prática são uma espécie de narrativa paralela ao poema. E esse trabalho de ver o que é que fica onde foi feito sobretudo por ele, e depois eu dei umas dicas e havia umas premissas, umas regras, né? Que como a gente gosta de sempre ter, mas foi muito... Que premissas eram essas? Isso é uma boa... Então, que eu enviei as ilustrações com números, né? Com uma ordem, porque era importante para mim que a cor fosse introduzida por uma determinada ordem e pouco a pouco, portanto que não houvesse ilustrações preto e branco no fim do livro, que pronto, ela começa eu fiz 4 séries, a primeira é preto e branco, a segunda introduz o azul, e depois a terceira o amarelo. Aliás, a primeira é preto e branco e azul, a segunda é o amarelo, depois o vermelho e no fim as cores todas. Pronto. E o Rui fez o trabalho difícil, não é? De voltar a ler tudo e de cozer isso, e eu acho que esse trabalho é maravilhoso, porque eu a primeira versão que vi, pensei logo, pronto, está aqui, não preciso fazer mais nada, o senhor sabe o que é que está a fazer, pronto. E isso é um trabalho também de ilustração. Claro. Isto, bom, já estou a ser convocado. Sim, eu ia passar precisamente a palavra. Eu diria, há aqui uma primeira dimensão que é uma pena as limitações físicas que depois que o livro efetivamente tem, e isso é uma pena, porque não conseguimos pôr todas as ilustrações que a Filipa fez. E são mesmo por limitações físicas. A Filipa fez mais ilustrações do que aquelas que o livro vai conseguir reproduzir. Isso
é sobretudo uma pena para os leitores que não vão ver todas. Portanto, fizemos uma seleção deste conjunto. Portanto, serão sensivelmente, não chega a 50, mas são mais de 40 ilustrações. Portanto, o livro tem 64 páginas, mas várias duplas, portanto, terão sido usadas, enfim, não chegará a 30 ilustrações no total. Portanto, este primeiro processo de seleção é logo um problema. Depois há um outro problema que é, como a Cristina dizia, o poema do Ari não é cronologicamente linear. Isto coloca um problema, que é a Filipa fez ilustrações a acompanhar no fundamental o livro, o texto, melhor dizendo, portanto, acompanha o fio condutor do texto, mas o problema é que o texto ele próprio não respeita as 4 séries que a Filipa fez. Ou seja... Eu é que não respeito. Mais isso. Não, portanto, podemos inverter aqui. O texto não respeita as séries que a Filipa fez. E, portanto, houve ali 2 ou 3 momentos em que isto aqui já não era suposto voltar a este preto todo que o texto tem. Portanto, o texto volta a pôr a dimensão, portanto, dos homens na prisão, já numa altura em que devia estar cheio de cor. Há aqui uma contradição aqui, que não era suposto esta estrofa ou esta quadra. Sim. Portanto, deveria estar no início do livro, não é? Eu acho que não. Eu também acho que não, mas do ponto de vista desta... Sim. E eu acho que isso valoriza, na verdade, uma outra leitura que é possível fazer no livro, que é, não só é possível ler o texto, como é possível ler o texto com as ilustrações, como é possível ler as ilustrações. E, portanto, este livro, na verdade, acaba por ter 3 leituras possíveis, porque as ilustrações sozinhas, portanto, o texto tem uma leitura, as ilustrações têm uma leitura com o texto, mas elas também conseguem ter uma leitura isolada. E eu acho que isso não é muito fácil. Não é muito fácil. Eu acho que só é possível porque elas são, no fundo, isto que a Cristina também dizia, elas não... elas estão a contar uma história também que é a sua e que resulta provavelmente deste processo de concepção da Filipa de totalidade. Foi de propósito. por várias razões, mas eu, obviamente, quando eu escrevi, quando o copiei e quando estive a estudar, há 2 ou 3 conjuntos de versos que se repetem, não é? E, portanto, havia sempre essa possibilidade de pôr uma espécie de separador ou de voltar à mesma coisa. Eu acho que há muita tentação de quem trabalha nas artes ter pouco respeito pelo público. E eu tento ter imenso respeito por quem vai ver ou vai ler, no sentido em que nós não lemos as coisas só linearmente, não é? Claro. Nós utilizamos a memória para ler aquilo que estamos a ler no momento. E no teatro isso é muito comum, não é? Pode haver numa cena final a evocação de uma coisa que aconteceu no início, ou pode a coisa essencial do espetáculo estar ausente da cena final, mas ter aparecido no início. E isto trabalha com aquilo que é a nossa capacidade como ouvintes e leitores e espectadores de acumular informação e de estabelecer relações. E eu gosto desse espaço, né? Desse espaço que a gente oferece para que as pessoas criem as suas próprias relações com as suas memórias, etc. E, portanto, eu não me incomoda, e imagino que isto não seja nada do ponto de vista técnico correto, mas não me incomoda minimamente que as pessoas, quando chegam ao ponto de falar dos homens da prisão, já tenham visto a ilustração, porque eu sei que elas se lembram dela. E eu acho que isso torna a leitura menos assim e mais assim. Não sei explicar de outra maneira. Não, é isso mesmo. Há uma totalidade. Mas isso só é possível porque este senhor dedicou tempo a ver o verso. É curiosíssimo, porque eu quando li, eu não sabia que verso aqui ou que bocado é que ia encontrar com aquela ilustração, não é? E ele mandou-me algumas versões diferentes, mas é incrível as relações que foi possível criar com coisas que aparentemente são completamente longe uma da outra, não é? Do ponto de vista narrativo. Portanto, estou contente.
Eu diria que depois porque você está a falar também do processo da arrumação, digamos assim, ou desta leitura do texto com, a, com as imagens, há uma leitura que também se força, creio eu, ou um ritmo, melhor dizendo, que se força porque a própria forma como os versos se espalham pelo livro é desforme. Ou seja, é desforme no sentido que não é sempre igual. Não é sempre igual, não é? Portanto, há páginas que têm uma quadra, portanto, 2 páginas com uma quadra, e depois outras páginas com estrofes, com várias estrofes, porque tem a ver com essa relação que no fundo as ilustrações também convocam ou exigem, até diria quase isso. Há ilustrações que exigem que o texto não quer dizer que se ponha que saia de cena para voltar à imagem do palco, não é? Mas, e o contrário também acontece, não é? exatamente, e Não é? momentos em que as próprias ilustrações não, isto aqui é para o texto, isto aqui é para o texto, é para o texto, e ao mesmo tempo haver sítios onde o texto se põe, portanto, só aquela quadra, portanto, só aqueles 4 versos, portanto, e convém dizer, os versos são muito pequenos, portanto, e isso também tem, obviamente tem peso no ritmo que o texto tem, né? Os versos são versos pequenos. Ter 2 páginas com 4 versos dá uma centralidade a essa quadra. Portanto, a quadra ganha importância, né? Portanto, naturalmente na leitura integral do poema cada leitor fará a leitura que quiser, o ritmo que quiser, porque o texto se espalha tanto de forma uniforme, né? E aqui, de alguma forma, nós estamos a forçar também. A gente quer. Esse ritmo, né? Não é? E isso acontece, creio eu, os leitores depois dirão, mas porque estas relações que se estabelecem entre as ilustrações e o texto convocam de facto esses ritmos diferenciados. Lá está, uma espécie de bailado, não é? Como dizíamos há bocadinho, não é? Exatamente. Eu acho que é uma belíssima imagem. A Filipa introduziu este elemento várias vezes, naturalmente, e a Cristina também, mas eu creio que uma das coisas que vai pecar no facto de isto ser um livro é o próprio formato. Portanto, ser um formato de livro, porque há aqui um conjunto de ilustrações que podiam perfeitamente ser portanto, palcos. Portanto, são grandes murais. Há aqui várias ilustrações que merecem, creio eu, ser portanto, uma coisa para grande escala. Mas porque elas próprias, este espaço, as páginas, mesmo sendo páginas grandes, como são, ficam. Há uma certa sensação de imersão que eu creio que o leitor consegue ter ao olhar para muitas destas imagens, para muitas destas ilustrações, consegue estar lá no meio. Se calhar porque exatamente há a forma como, não sei se é só o Valdo Mondego e não será, se calhar a Filipa também pode introduzir alguns elementos sobre isto, porque não são, né? Porque não são só Valdo Mondego, mas há de facto muitas paisagens que poderiam ser amplos cenários. Não sei dizer. Eu acho que há paisagens que se prestam, no nosso país, há lugares que se prestam mais a isso do que outros, não é? Estava a ler o livro do Estorninho, que está em alguns, no outro dia, do Rio de Imagem, e aquilo que o Vasco Nogueira dizia em relação ao livro, tu sentes a paisagem do Alentejo, mas sentes também a intimidade, não é? A casa. O poema do Ari, para mim, eu fiz alguns desenhos, até de tipografias e coisas assim mais, mas tive muita dificuldade em desenhar interiores. Imensa dificuldade. Tenho alguns que nem sequer mostrei ao Rui.
A única que eu tenho de interiores são os da prisão, porque era a única para mim que era mais ou menos fazia sentido. Necessária. E era necessário na realidade, não era nem sequer, foi uma coisa que foi das primeiras que eu fiz, só para a libertar. Porque tudo o resto, para mim, o poema é tão aberto e tão generoso que eu tive mesmo dificuldade. Eu tentei desenhar interiores e não consigo. São as Lusírias e as Praias Claras que estão Sim, sucessivamente convocadas, não é? Vales, Chiaras. É um bocadinho isso, não sei. Pronto, portanto, não, em relação a serem palcos, eu acho que já foram. E se calhar por isso que é fácil desenhar. Isto foi tudo palco, né? De muita coisa. E isso é muito fácil de desenhar. A luta é muito fácil de desenhar, para mim, pelo menos dá-me prazer. Porque é muito forte e é muito alegre e isso era outra questão que para mim era importante, que era a questão da alegria. Como dizia que há uns tempos, já não sei quem, as pessoas vão à missa para é suposto ser uma situação de alegria e as pessoas são todas tristes. E numa manifestação às vezes isso também acontece ou num comício é alegria, quer dizer, não é mais nada e tem que ser, porque senão sem isso não vamos estar daqui a 100 anos, né? É daquelas coisas. E por isso era um bocado o tributo ao Ari, nesse sentido. Eu acho que ele deu tudo o que tinha para dar, né? E isso era importante passar, acho eu. Não sei se... Pronto. Sim. E as cores? Há bocadinho tu falaste nisso, não é? Portanto, usas as primárias, tens basicamente, né, o azul, o amarelo, o vermelho, depois o branco e o preto. Como é que tu chegas a esta narrativa ou a esta sequência através das séries que crias, não é? Sim. Portanto, porquê primeiro o preto e branco e o azul, não é? Porquê depois o amarelo, o vermelho e depois todas as outras? Eu comecei por fazer desenhos a preto e branco para tentar, é um método de defesa, não é? Como muitos artistas utilizam, ou pelo menos eu utilizo, porque é fácil de controlar, é mais fácil de controlar, não é? E depois fiz este que está ao contrário, que é assim. É o do país todo, não é? O que vai. É o país todo e fiz este um bocadinho e foi o que trouxe à primeira reunião, foi no aspecto de perceber esta ideia de que somos muitos e muito diferentes e que o país de facto tem uma variedade enorme de formas de pensar, mesmo aquilo que é ser camarada e portanto que ia ser preciso em algum momento misturar as cores. Basicamente é isso. E portanto isto foi um teste para ver o que é que acontecia e depois comecei a perceber que para mim algumas cores faziam mais sentido em algumas zonas do país, na minha cabeça, se calhar é uma parvoíce, mas pronto. E o azul começou porque era preciso tratar da noite, porque era na noite que acontecia muita coisa. E depois o amarelo aconteceu porque o Alentejo sem amarelo não existe e é absolutamente óbvio e eu podia ter feito cor-de-rosa, mas não, pronto. E o vermelho eu sabia que queria fazer a guerra, que também é absolutamente óbvio, mas eu acho que às vezes os óbvios têm uma razão de ser, não é? Pois, claro, e portanto foi por aí, não foi no sentido de escolher as cores primárias, que é curioso. Não? Não. Ok. Mas tinha... acabou por acontecer. Acabou por acontecer, sim, exatamente. Sim, acabou por acontecer. E eu no final até ponderei juntar outras cores, eventualmente, mas achei que depois também não valia a pena estar a fazer mais variações ao tema, então pronto, mantive-se. Não sei se tem aqui aquela da bicicleta. Tem que ainda não saiu da coleção. Pronto, este é dos últimos. Está no livro. É o último, não é? Fecha o livro. Que fecha o livro. É que fecha o livro. E aqui as cores já estavam bem misturadas nos godês lá em casa. E portanto o amarelo já não é bem amarelo, o vermelho já não é bem vermelho. Passa para laranja, não é? E é precisamente esta que termina com
com a última estrofe, não é? Portanto, onde também há aqui uma espécie de remate do Ari, não é? Sim, sim. A outra coisa que tu estavas há bocado a falar, eu no fim, mais para o final, ele vai faz o 25 de Abril, vai ao 25 de Novembro e depois continua um bocadinho mais à frente e depois volta atrás e pronto. Aquilo que eu acho que é o 25 de Abril, 25 de Novembro, quer dizer, pronto. O 25 de Novembro mesmo não irá, porque Não é irá. antes, Sim, mas mas, é a contra-revolução em sim. andamento. Ou outro, o anterior. É agora. sim, há o 11 de março e 28 de setembro. E mais, sim. Mas a contra-revolução em Mas eu andamento acho é que está, a gente está hoje lá. em dia já pode ler porque já se sabe que Sim, aconteceram já outras sabe coisas. Exato. Pronto. O 25 de novembro estava ali à Foi logo a volta, não é? seguir. É logo a seguir. E eu não sei se ele depois, quando disse depois disso, já não estava a Já pensar. não estava a pensar, exatamente, 25 de é novembro. verdade. Sim, porque quem, na verdade, quem não sabe que ele foi escrito ali no verão de 75... Podia ter sido depois. Podia ter sido um pouco depois, não é? Portanto, Sim. há ali referências que... Pronto, eu hesitei e fiz mesmo no sentido de tentar fazer o 25 de Abril e depois tentar voltar para trás. Ok. E aconteceu-me uma coisa muito engraçada, que foi não conseguir voltar para trás. Porque as portas que abriu nunca mais ninguém Nunca chega. mais ninguém chega. Exatamente. Tu abriste essas logo no início. Exatamente, abriste. Não consegui voltar ao preto e branco, foi uma dificuldade. E portanto, depois que eu ando aqui a fazer, pronto, ignora isto e segue em frente. Pronto, e portanto, não sei muito bem onde é que. Eu gosto de pensar que isto é muito mais à frente do que a gente está agora. Mas, sim, pronto. mas olha que há uma coisa engraçada no que tu estás a dizer, porque, por exemplo, eu também acho que isso está muito. De facto, a questão de não conseguires voltar para trás e de ser difícil ires para a representação de fascismo, digamos assim, não é? Porque o próprio Ari também é engraçado. Não sei se vocês fazem a mesma leitura, pronto, mas a minha leitura é que ele começa uma narração muito mais distanciada. Era uma vez, portanto é algo que está no passado e sempre como se fosse um narrador distante, e de repente já é ele próprio, já utiliza o somos, o eu, não é? Portanto ele passa ali a participante. É verdade isso. Não é? E tu de alguma forma também és participante nesta história, não é? Ou seja, daí também o sentir, o fazer ligado ao sentir, não é? Sim. Não é? Que acaba por ser essencial, não é? Acho que transparece bastante. Acho que é difícil não ser engolido, não é? Por isto. Claro. Acho eu. Só quem queira ser muito. Quer dizer, não dá. Não faz sentido para mim. Mas imagino que alguns historiadores da nossa praça consigam desfazer completamente o poema. Mas pronto. Sim. Muito bem. Eu creio que temos aqui muitas leituras feitas aqui pela Cristina e pela Filipa, que vão permitir aos nossos leitores também descobrir muitas coisas quando eles próprios se verem envolvidos e imersos neste poema, seguramente muitos novamente, mas esperamos que outros pela primeira vez, enfim, pelo livro editado com o poema isoladamente, portanto, que é algo que não está disponível há muito tempo, portanto, o poema tem aparecido apenas na obra poética do Ari dos Santos em conjunto, e, portanto, o facto de voltar a estar disponível uma edição separada do poema só, seguramente permitirá a muitos leitores chegar a este poema pela primeira vez, e que benção poderem fazê-lo com estas ilustrações da Filipa também, que lhes irá permitir uma leitura, vai-lhe permitir num só livro 3 leituras, como estávamos a falar há pouco. Resta-me então agradecer à Filipa por ter estado aqui connosco, e à Cristina também por esta conversa, e por ter estado aqui connosco também, naturalmente. E pronto, virão seguramente muitas conversas também pela frente, e agora é garantir que estas portas que Abril abriu, de facto, nunca mais ninguém as cerra. Até já. Exatamente.